você vê, o tanto batismal, isso é muito lindo, sabe? E o cuidado, eu creio que o Senhor, Ele há de recompensar grandemente, né, o pastor José, e sua esposa, pastora, missionária, pelo cuidado que o Senhor está tendo com essa igreja do Senhor, amém? Deus possa nos abençoar. Eu fico muito feliz, irmão, de estar pela primeira vez. O irmão Lázaro já foi lá na igreja umas 2 vezes, né? E foi uma bênção, um nome de Deus, né? E a gente fica feliz por poder compartilhar, né, irmãos, um pouco da palavra de Deus com a amada igreja, amém? Eu quero, nesta noite, convidar os irmãos, glória a Deus, para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Eu não ia ministrar essa palavra, mas o Espírito de Deus me conduziu a ela, e a gente sabe que a palavra de Deus ela é atualíssima, né? E Deus, Ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Miqueias capítulo 3, nós vamos fazer menção do versículo de número 1 ao versículo de número 4, em nome de Jesus. Essa palavra aqui ela é tremenda porque ela vai abordar alguns assuntos extraordinários desses tempos, irmãos, atuais que estamos vivendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que os profetas maiores, tanto os profetas menores, né, eles profetizaram segundo a palavra do Senhor, falando acerca do fim dos tempos, coisas que aconteceriam, e de fato nós estamos vivendo tempos distintos e tempos difíceis, né, para o cristianismo, né? Mas queremos compartilhar com a graça de Deus esta palavra. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim, o versos 1 do capítulo 3 ao 4. Nós vamos ter por título ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? É uma interrogação. Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram os seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas eles não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticam. Amém? Podeis tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Senhor e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, eu estou, meu Deus, na dependência do Teu Santo Espírito, a qual Deus eterno colocou, bradou esta palavra no meu coração. Peço-te, meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela vá como um cheiro suave, Senhor, nos ouvidos dos Teus filhos que aqui estão e Tuas filhas, e que nós possamos, Deus eterno, sair daqui com compreensão daquilo que vamos ouvir através da Tua palavra. É o que eu te peço, meu Senhor, e desde eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo um tempo de caos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tempos trabalhosos, onde nós temos observado e visto já ao longo dos anos, mas só que dos anos para aqui as coisas têm se afunilado mais em relação dos governantes que governam o nosso país, o nosso Brasil. E nós sabemos que nós sempre oramos, creio eu assim, que nós sempre temos pedido a Deus que o Senhor levante homens de Deus, mulheres de Deus, mulheres destemidas, homens corajosos, mulheres ousadas, para que Deus possa colocar à frente para governar esse país. Para que, quem sabe, com a bondade de Deus, essas pessoas sendo tementes, tendo um coração voltado para o Senhor, não tenha corrupção em seu coração. Mas nós sabemos que não é do jeito que nós queremos, nem do jeito que nós imaginamos. Porque quando nós lemos
esse livro do profeta Miqueias, você vai ver aqui uma denúncia contra o pecado do povo, contra a incredulidade, porque o povo estava virando as costas para Deus e aqueles que governavam naqueles tempos também estavam corrompidos. E nós vemos, em nome de Jesus, que os tempos que nós estamos vivendo não é diferente dos tempos que Miqueias profetizou. Nós estamos vivendo um tempo que muitos que servem ao Senhor lutam pela uma cadeira e quando alcançam, almejam esta bênção, que muitas das vezes é dádiva de Deus, que Deus prepara e coloca, mas estão com seus corações inclinados para o materialismo, para a parte do dinheiro e terminam se corrompendo, fazendo vista grossa para aquilo que está acontecendo. E quando eu vejo essas características do verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta ele é diferente do falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, a sua mensagem, ela é a mensagem que é direcionada por Deus para o povo de Deus ouvir e também o ímpio, para que esse povo ouça a mensagem de Deus e haja temor em seus corações e eles se arrependam do mal que praticavam e passe a se voltar para Deus, porque quem sabe assim Deus se voltará para eles. Mas é interessante nós observar que o verdadeiro profeta ele tem características extraordinárias que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos ter. A primeira característica do verdadeiro profeta é que ele é cheio do poder do Senhor, do Espírito do Senhor. Irmãos, uma pessoa que profetiza jamais vai profetizar em seu nome, ou jamais vai profetizar no nome de fulano ou de Bertano, mas vai profetizar em nome do Senhor. Todas as vezes que no Velho Testamento os profetas iam transmitir a mensagem de Deus ao povo, porque eles eram porta-voz do Senhor, se você observar, se fosse uma mensagem de juízo ou uma sentença aplicada, você vai observar que sempre eles encerram a mensagem dizendo: assim diz o Senhor, porque eles receberam a autenticação de Deus para profetizar para o povo rebelde, o povo que estavam praticando abominações, mentiras e praticando tudo aquilo que desabonava e desagradava a Deus. Mas quando Deus ele se irava e Deus ele queria colocar o povo à prova, Deus sempre enviava o profeta aplicando uma sentença. E quando eles profetizavam, eles sempre profetizavam o mal que Deus ia fazer com aquele povo, com tal nação, mas se eles se arrependessem dos seus maus caminhos e se convertessem dos seus pecados, assim Deus se arrependeria do mal que iria causar sobre eles. Essa palavra se arrepender, ela é bem contraditória para muitas pessoas, porque nós lemos na Bíblia que diz que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura para Deus não cumpriria. Só que essa palavra arrependimento aqui, ela fala que quando o povo se arrependia, Deus revogava a sentença, o juízo que iria aplicar a tal nação. E nós vamos observar, louvado seja o nome do Senhor, que quando aquela nação se arrependia, ou o governante que estava praticando ou procedendo de maneira desagradável ao Senhor, e que havia o arrependimento, eles se voltavam para Deus, Deus se voltava para o povo, aí Deus passava a operar, a concretizar as maravilhas e as promessas que Ele jurou em fazer. Glória a Deus. Mas é interessante que dentro desse contexto, nós vamos observar sobre características do verdadeiro profeta ao contemplar as obras dos falsos profetas. Há uma diferença entre o verdadeiro e entre o falso. Porque o próprio Jesus disse que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória. E é interessante nós observar que Miqueias ele vai proclamar as características do verdadeiro profeta, dizendo o seguinte: quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão, a Israel o seu pecado. Isso é extraordinário. Aleluia. Trazendo para o dia de hoje, nós estamos vendo um tempo tão difícil. Por que é que tem tantos crentes desacreditados? Está entendendo? Muitos crentes, irmãos, estão desacreditados. Por quê?
quê? Porque tem pessoas que não se firmam na palavra e vivem atrás de bênçãos material. Sempre querem uma bênção, mas quando a palavra ela vem direcionada por Deus, revelada por Deus, e confronta aquela pessoa que está vivendo uma vida em pecado, a pessoa não aceita. Geralmente vai dizer, não foi para mim, foi para fulana, não foi para mim, foi para ciclano, porque não aceita, porque, irmãos, a verdade, ela confronta a mentira. Não tem como uma pessoa viver com o pé na igreja e com o pé no mundo. Não tem como jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Ou nós somos sal, ou nós não somos, irmão. Então você vai ver que este poder que Miqueias ele fala aqui, não é esse poder que nós estamos vendo por muitas pessoas, principalmente em redes sociais, das pessoas só recebam, e a vida das pessoas não muda. As pessoas querem o novo de Deus, mas as pessoas não querem mudança. Para eu receber o novo de Deus, é necessário haver um arrependimento, um quebrantamento genuíno em meu coração, na minha vida, e eu aceitar as verdades de Deus para que o Espírito Santo, que é o agente santificador, ele comece a trabalhar no meu interior, porque a mudança ela começa dentro de nós. E Miqueias ele traz essa palavra, aleluia, denunciando o pecado, não só dos governantes, como também dos nossos profetas. Nós vamos observar, bendito é o nome do Senhor, que este poder fala de autoridade. Fala de autoridade. Nós vamos observar, ser cheio do poder do Espírito Santo, ser cheio do poder do Senhor, é a primeira característica revelada na vida do profeta Miqueias. Esta tem sido a grande característica do verdadeiro profeta de Deus. Lá em 2 de Pedro 1,21 nos fala isso, irmãos. Eu estava em um determinado lugar e uma pessoa que estava pregando, eu fui convidado para ir para essa festividade e foi o pessoal da igreja comigo e tinha uma pessoa lá profetizando. A Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Por isso nós devemos examinar as escrituras para nós saber se o que está procedendo da boca daquela pessoa é falso ou verdadeiro. E uma pessoa lá começou em partes até passar mal, mas era tudo fingimento, irmãos. E a pessoa botando a mão na cabeça daquela pessoa e profetizando para lá e para cá, e depois fez uma misturada toda, querendo expulsar o demônio, falando em línguas estranhas. Aí se as pessoas não tiverem discernimento por meio da palavra de Deus, se enganam. Aí recebe chave, recebe aquilo, recebe isso, a vida não muda, vai continuar em uma vida de pecado, de transgressão, achando que está enganando aquele. Engana muitos, por quê? Porque as pessoas estão perecendo por não examinar as Escrituras. E foi esse pecado, entre tantos, que o profeta Miqueias denunciava. Nós vamos observar que, no dia que estamos vivendo, tem pessoas que não creem mais nas verdades de Deus, mas creem em uma mentira falada pelo falso profeta. É fácil não, tem que ser governo, não é. Nós vamos observar, bendito é o nome do Senhor, que em Esdras 1,5 é dito que o Espírito de Deus estava sobre o profeta Ageu e Zacarias para eles profetizarem. Veja que o Espírito do Senhor estava sobre eles. Estava sobre eles. É uma coisa extraordinária, porque uma coisa é uma pessoa que está na carne, uma coisa é a gente estar no Espírito. Tem pessoas em alguns lugares de hoje que eles procuram saber da vida alheia, procura saber da vida de um irmão, de uma irmã, se a irmã está passando por um processo difícil no casamento ou no relacionamento, se a irmã comprou alguma coisa, se apertou e não conseguiu pagar, aí escuta uma fofocada e muitas das vezes está com a vida fora do altar e tem uma oportunidade, vai profetizar da carne para envergonhar aquele irmão, aquela irmã. Isso não é de Deus, isso não edifica, causa escândalo à igreja, e isso aí traz transtorno à igreja, principalmente a vida daquele irmão, e o resultado é esfriamento na fé e muitas vezes desviamento do evangelho. É o que estamos vivendo, irmão. É o que estamos vivendo. Outro dia eu estava passando por uma adversidade muito grande. Financeiramente, faz muitos anos, tinha começado a trabalhar por conta, que eu exerço a profissão de torneiro mecânico, e eu geralmente,
irmãos, eu sempre busquei ao Senhor na madrugada e orava muito, mas teve um tempo que eu passei por uma adversidade muito grande e eu estava trabalhando tanto e não vendo as coisas acontecer que eu chegava em casa, jantava, tomava banho, às vezes lia a Bíblia e dormia, apagava. Quando foi um dia eu estava na igreja, no culto da luz ao Senhor, e um jovem missionário, naquele fervor, ele me abraçou ali, me deu um arroxo e falou essas palavras no meu ouvido. Deus tem contemplado a tua oração na madrugada. E falou. E ali, eu vi que ali não era Deus falando. Porque a profecia que ele falou para mim, a revelação que ele expôs para mim, era da vontade dele, não é da Deus, porque Deus sabia que eu não estava buscando na madrugada. Aí a gente tem que ter o cuidado de entender quando é Deus falando e quando é o homem falando. Quando é o homem falando, por exemplo, uma pessoa vem pregar na igreja e diz: tem uma irmã firme na igreja, ajuda o pastor, ajuda a missionária, trabalha, envolvida, mas tem alguém que pode até ser um pastor, um mercenário, dizer: olha, terminou o culto, chama a parte, seu pastor vem e diz: olha, o teu manda dizer que o teu tempo aqui acabou. Está entendendo? Aí cria uma confusão na mente daquela irmã, daquela serva de Deus, termina aquela serva de Deus ficando confusa, porque perdeu o sentido, termina saindo da igreja, porque disse: Deus falou com ela. É assim que está acontecendo. O teu tempo ali acabou. Que é isso, irmão? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Tempo de política. É tanto profeta, tanto profetizando para político. Deus vai te botar numa cadeira. Que cadeira, irmão? Que cadeira? Que cadeira? Deus é um Deus santo, irmão. A profecia, os dons espirituais, Deus derramou sobre os crentes salvos, para a igreja, edificação da igreja, condução da igreja. Aleluia. Temos que ter cuidado. Eles profetizaram segundo o Espírito do Senhor. Deus toma Ezequiel e diz: profetiza sobre esses ossos. Porventura poderão reviver? Ezequiel diz: Senhor Deus, tu o sabes. Senhor Deus, tu o sabes. E ele profetizou segundo a palavra do Senhor. E aqueles ossos tendão, carne, houve aquela junção e houve vida. Aleluia. Nós vamos observar que Isaías 61, versos 1, o profeta Isaías diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja que coisa, essa palavra ela está relacionada à pessoa de Cristo, porque ela testifica no Evangelho de Lucas. E para profetizar, curar, libertar, é a palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que ter esse cuidado. Hoje em dia as pessoas estão deixando se usar, irmãos, para ganhar fama, está entendendo? Para ganhar sucesso, para ser bem visto. Hoje em dia as pessoas não querem seguir a Cristo, mas querem seguidores. Principalmente nesse negócio aí das redes sociais, aí, Instagram, essas coisas, né? Os likes, né? Que chamam like, né? Essas coisas, eu não entendo muito disso, não. É uma disputa por seguidores, porque isso gera ibope. Sabe, irmãos, olha, as pessoas não querem pagar mais preço por uma hora e meia de joelhos. As pessoas não querem. Hoje se gasta mais tempo nas redes sociais, está entendendo? Do que no joelho de oração. As pessoas precisam entender. Pastor, alguém disse para mim: Pastor Márcio, olha, a internet é quando o diabo. Eu disse: não é, meu filho. Não é. A mente das pessoas estão corrompidas e não sabem dividir o tempo e não sabem usar. A internet está lá, tem tanto que é bom que é mal, mas compete a você e clicar naquilo que é bom e que lhe edifica. Está entendendo como é? Porque as pessoas estão vazias de Deus, irmão. Se enche de Deus, se esvazia do mundo. Se enche do mundo, se esvazia de Deus. É simples, irmão. É simples. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Se a gente escolher a vida, nós escolhemos Cristo, a verdade. Se escolher o pecado, nós vamos dar uma corrupção. Por isso que as pessoas estão desacreditadas, porque muitas falsas profecias, muitas falsas
falsos profetas, se denominando profetas, são mentirosos e estão acabando, usurpando a fé dos ouvintes. Meu Deus. Lá em 2 Reis 3,15, a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra de Deus vai descrever como o poder de Deus vinha sobre os seus profetas, dizendo: enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Quantos milagres Eliseu realizou? Veja que coisa interessante. Se eu não me engano, em 1 Reis 4, ou em 2 Reis 4, sobre o azeite da viúva. Observe que tem milagres que acontecem que não é para a gente ser visto. A gente prega no nome de Jesus, profetiza no nome de Jesus, a gente ora no nome de Jesus, e se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade dele, Senhor, está em tuas mãos. Faça segundo a tua vontade, segundo aquilo que lhe apraz. Porque Jesus disse que se nós orar crendo sem duvidar, no nome dele, irmão, nós vamos fazer coisas extraordinárias, mas é no nome de Jesus. Só que nós temos que orar crendo, sem titubear em nosso coração. Só que, infelizmente, as pessoas querem fazer as coisas para aparecer. Um certo pregador terminou um culto, disse: olha, eu dei um show de Bíblia. A Bíblia não é para dar show, a Bíblia é para ser pregada. Quem concorda, diga amém. Ninguém dá show, irmão. A Bíblia é para ser pregada. Aí você vai observar aqui, o profeta Eliseu chamou aquela mulher, primeiro ouviu ela, se compadeceu dela, disse: olha, chama tuas amigas e vizinhas, pede mais ele emprestada, vem para a tua casa, entra com o teu filho, fecha a porta. Tem coisas que não é para ninguém saber. Amém, irmãos? Tem coisas que não é para ninguém saber. Tem coisas que é você e Deus. Tem milagre que é você e Deus. Não precisa você se espantar, não precisa você se admirar e contar A, B e assim, não. É você e Deus. Tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que vai acontecer no seu íntimo, no seu profundo, mas é você e Deus. Ou você acha que você não tem capacidade de ouvir a voz de Deus? Deus é Espírito, irmão. Ele fala aos nossos corações. Aleluia! Então, o profeta, ele tem que ser cheio do Espírito do Senhor. Outra coisa é ser cheio de justiça. Que é, irmão, que é injusto e dizer que tem Deus em sua vida. Jesus disse: aquele que pratica a justiça é justo, mas aquele que pratica a injustiça, ele é injusto. Então, o homem de Deus, ele tem que ser justo. Ou é sim, ou não é. Homem de Deus, mulher de Deus, não pode viver com a mentira dos seus lábios. A gente combate a verdade, combate a mentira com a verdade, não é assim? Sabe por quê? Porque tem um ditado que diz assim, que a mentira tem o quê? Perna curta, não é assim? Como é que eu profetizo no nome de Jesus e amanhã eu estou mentindo? Como é que eu profetizo todo o nome de Deus em vão para profetizar mentira, para agradar? Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dar até um testemunho acerca disso aqui, isso é muito sério. Coisa boa é quando a gente dá testemunho de que nós somos. Não só na igreja, principalmente fora. Eu não é assim. Porque se a gente que se diz cheio de Deus, a gente não andar com retidão, a máscara vai cair lá fora. E você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E um irmão, certa feita, estava falando mentira. O irmão ligou para ele e perguntou: onde tu estás? E ele, na cara de pau, disse assim: eu estou em determinado lugar. Mas ele não estava em determinado lugar. Ele estava no meu trabalho, mas falou que estava perto de Ferreira Costa, para não atender aquele irmão. Aí à noite está cantando bonito e profetizando para os ouvintes. Aí eu digo: uma profecia dessa é de Deus ou do homem? Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente vive na justiça, sendo justo, ou então tem pessoas que encobrem o pecado de pessoas, não, porque essa pessoa é bem vista, então me livre, eu não vou nem me meter. A Bíblia diz: quem cala consente.
Aleluia. Ser cheio de justiça é a segunda característica revelada na vida do profeta Miqueias. Ser cheio de justiça significa que o profeta só deveria pregar a retidão ao povo. Irmão, isso é muito foda, né? Aí imaginou o povo, uma pessoa, você está em determinado lugar, o povo desconcertado, e você querer pregar uma coisa que agrade aquele povo que está desconcertado. Deus ele quer conserto. Deus ele quer conserto. Porque não adianta, se tem, chegou um irmão lá na igreja, aí assunto de mulher tem que tratar com a pastora, a esposa do pastor, porque tem assunto que o pastor, por isso que Deus nunca bota só o homem na obra, é o homem e a mulher, marido e mulher. E a irmã veio de outra igreja, porque tem gente que é assim, sai da igreja, vem para a igreja, está tão em paz, sabe? Aí parece que com uma carregada de demônios, espírito de contenda, de meio de coisa, espírito de prostituição e por aí vai. Aí, se eu quero falar com a irmã, bem irmã, olha, eu vim da igreja tal, aí eu sou uma mulher de comissão, geralmente não é assim, já passou aqui, eu sou mulher de comissão, não é assim, né? E aí quer entrar, não quer passar o tempo de observação para estar ali, se aperfeiçoar a doutrina da igreja, o regimento da igreja, seus pastores. Aí a minha esposa perguntou: oi, mamãe, você é casada? Eu vivo com meu marido há quase 15 anos. Quase 15 anos, mas eu não sou casado porque ele não quer casar. Então não dá para participar. A gente tem que ser, irmão, justo. O que serve para o preto vai servir para o branco. O que serve para estudioso vai servir para aquele que tem menos recursos na leitura. Mas a gente tem que ser justo, a gente tem que andar conforme a vontade de Deus, irmão. Glória. Porque senão o negócio vai desandar. Porque a Bíblia diz, irmão, que um pouco de fermento levanta toda a massa. Outra vez o irmão, e tem característica de profeta. Profetizas. Um irmão outro dia chegou na igreja, levantou a mão e disse: eu quero dar uma palavra, eu quero deixar o que Deus me incomodou. Se levantou lá, ela estava dirigindo o trabalho, e a minha esposa disse: se é Deus falando, fala onde você está, eu quero falar no microfone. Ela não deu o microfone, e a mulher sentou e ficou com o cão no couro, e ainda saiu disparando contra a igreja. Aí imagine se ela tivesse dado o microfone, pastor, que seria acontecido. Dia de domingo, quando estava a família, a igreja lotada. Se ela não buscasse a Deus, não tivesse temor e discernimento para decidir se era Deus ou se não era, tinha sido um escândalo na igreja. Aí, paz dos senhores e as senhoras que estão me ouvindo. Aí eu fui procurar saber quem era aquela cidadã, a mancebada. Já tinha separado recentemente um rapaz da verdadeira esposa, mas chamada de missionária, de profetisa. E quem não conhece a palavra, irmão, se passa por essas coisas. Meu Deus! Sendo que Jesus tem poder, que Jesus converte, irmão. Sabe por quê? Vida sem estrutura, vida sem oração, vida sem compromisso com Deus. Esses crentes que vivem de galho em galho, não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a pastora ou a missionária da igreja, não tem compromisso com a dirigente de comissão. Viva aquela vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. É, irmão? E vive tudo empenado dentro das igrejas sem querer conselho. Aí Deus usa o pastor, repreende, Deus usa o pastor José tremendamente, repreende. Os que são fiéis conhecem o pastor, temem a Deus, sabem que é o homem de Deus, mas sempre vai ter um ou dois que chegou recentemente, fica com a cara feia no assunto. Esse pastor é muito duro, tem que se converter. Porque Deus revela, irmão, profundo, o oculto e o escondido. Ora, é ou não é? Temos que viver uma vida de retidão diante de Deus. Temos que viver. Glória a Deus. Aleluia. Temos que viver. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. A justiça aqui fala da verdade, contida nos preceitos, estatutos e mandamentos da lei do Senhor. Salmo 19, 7, 8 implica anunciar toda a verdade divina. Doa, diga comigo, doa a quem doer. Amém, irmão? Doa a quem doer.
Não se preocupe não quando Deus lhe usar para alguém e alguém não gostar. Diga para ele, Jesus Cristo é o pão da vida. Cristo é meu alimento. Se não estiver gostando, coma pouco. Mas fala a verdade. Crente verdadeiro, crente que profetiza em nome de Jesus, tem que andar com a verdade. Ou é ou não é? Aleluia! Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta, porque Deus não se agrada. Aleluia! Nós não podemos praticar injustiça. Se alguém pecar, porque alguém está sendo favorecido e alguém que não pecou está sendo favorecido, está sendo julgado injustamente, vá e defenda a causa daquele irmão, porque Deus se agrada. Vai ficar com a verdade. Aleluia! E temos que ser cheios de força. Eu quero concluir aqui para você entender. Outra característica do verdadeiro profeta, tem que ter força. Esses crentes, que é o crente Guiné, não tem força, estou fraco. É a cantiga do Guiné, estou fraco, né? Qualquer coisa, ai Jesus, levando topada, mas não está profeta, leva topada, o cão, Satanás é muito moscando para onde foi, depois você que prestou atenção para onde anda. Porque nem tudo, irmão, nem tudo é o inimigo. O inimigo, para tocar no quem sabe, ele tem que pedir permissão àquele que é. Oh, glória! Glória a Deus! A Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Eita, Jesus! Pastor, eu ia andando, acertei, o diabo está se levantando contra a minha vida. Eu ia andando, bati com a cabeça do poste, pastor, não vou para a igreja, eu estou com dor de cabeça triste. Você que não prestou atenção. Vai para a igreja hoje, ô missionário, eu não vou não, eu estou só pela misericórdia. Os crentes, irmão, de hoje estão assim. Agora chama para comer uma feijoada. Lá na igreja. Chama para comer uma feijoada ou um churrasco. É o primeiro a chegar. Chama para orar. Chama um retiro de piscina. Difícil, irmão, tempos difíceis. Mas quer saber quem é o ser humano? Dê o microfone a ele ou a ela. É verdade. Né? A gente tem que ter cuidado a quem a gente delega poder, autoridade, poder falar de autoridade. Sabe, irmão? O irmão lá na igreja, eu tive que chamar ele à parte e conversar com ele, porque ele pegava o microfone, irmão, vamos orar, irmão, vamos aí, e para a consagração não vinha. É só desconfiado, irmão, porque esse povo, quando termina o culto, fica chamando os irmãos e profetizando nas escondidas. É só desconfiado. Ó, temos que ter força. Ser cheio de força é a terceira característica revelada na vida do profeta Miqueias. O profeta de Deus precisa estar cheio de força e ânimo para proclamar a mensagem de Deus. Força e ânimo. Assim? O Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, né? Então assim, tem que ter força. Meu irmão, eu trabalhei muitos anos em igreja aqui em Garanhuns. Quando eu assumi a fui transferido de Caetés, passei 10 anos em Caetés, fui transferido para tomar conta da igreja sede. Aí separei um grupo de obreiros, já estou concluindo, para a gente fazer um trabalho de evangelismo. A igreja estava passando uma situação difícil. Fizemos uma reunião, a gente tinha reunião 3 em 3 vezes ministerial, até hoje eu tenho lá na igreja. E procurei ajudar os irmãos. Aí você vai evangelizar tal campo, porque tem muito desconhecido, se identifica melhor, para não colocar em canto estranho. Aqui um auxiliar de trabalho que estava com uma dizendo que ele era separado para diácono, foi ungido. Aí depois descobriu por quê. Aí separei os grupos, mas tá, pastor, vamos botar um na massa mesmo, aquele entusiasmo, né? Aí quando eu cheguei na vez do grupo, mas o seu grupo é esse aqui, aí. Você vai ficar à frente desse trabalho e tal.
o seu vice vai ser fulano, aí vocês vão sair de determinada pessoa. Aí eu vou botar para você evangelizar o setor que você mora. É um canto conhecido aqui na Barreira, o povo chama Barreira do Inferno, mas o profeta disse que era de Jesus. E lugar difícil, já evangelizei ali, muito centro de macumba, magia, muita coisa. Prostituição, coisa terrível, droga. Aí quando eu falei com aquele irmão, pastor Zé, ele disse, não, pastor, não. Aí eu fiquei, porque na igreja ele, irmão, vamos orar, vamos dar as mãos. Aquele irmão cobrando, dois irmãos cobrando. Vamos orar, vamos dar as mãos. E pegava o microfone, louvava bonito. Agora quem profetizava era ele, irmão. O pessoal até marchava, rodava e corta o laço. Aí eu disse, oxe, não, por que você não quer? Não vou, não, boto no outro canto. Aí eu sou curioso, eu fui procurar saber porque ele não queria fazer o evangelismo no setor que ele mora. Aí eu descobri que ele era empregado da rua todinho, ninguém gostava dele. Aí sabe o que eu fiz? Afastei ele dos trabalhos. Que o pastor anterior que estava lá, dava a ele. Eu afastei, deixei no banco para ele passar pela reciclagem, se converter. Está entendendo, irmão? Um tempo depois foi que ele começou a ter o oportunidade para pregar, porque ele estava querendo voltar. Aí quando ele juntou os pés, ele começou. Tem que ter cuidado, irmão. Esse negócio de... Não, irmão, sangue de Jesus tem poder. Tem que ter cuidado. Nós vamos observar que em 1 Reis 19:7-8, o anjo do Senhor animou o desanimado profeta Elias, dizendo, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Elias profetizou, venceu os profetas de Baal, mas com uma ameaça de Jezabel ele temeu. Ele temeu. A situação era difícil, já tinha matado os profetas, restavam poucos, ele temeu, entrou num estado até de depressão, se escondeu, mas a Bíblia diz que Deus não deixou faltar nada para ele, porque o povo alimentava. Glória. Temos que ter cuidado, não adianta, irmãos, a gente ser cheio de Deus na igreja e quando vai pregar para um espírita, ter medo. Tem que ter cuidado. Eu quero pedir a permissão do pastor, posso vocês colocar de pé para me fazer uma oração pela amada igreja? Agora eu quero lhe dizer, irmão, ouça a voz do anjo da igreja, ouça a voz do seu pastor, creia no que ele fala através da palavra de Deus, porque os tempos são difíceis, e saia nessa noite daqui, cheio de força, de poder, de ânimo, para você falar de Jesus, que ele está voltando, que o céu existe, o inferno também. Senhor e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, quero te pedir, Pai, para esta amada igreja, a tua bênção, Senhor, que o Senhor possa derramar graça, força, fortaleza, que teus filhos e filhas, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, que eles falem, meu Deus, a verdade, denunciem o pecado, doa quem doer, e que o Senhor derrame, meu Deus, um grande avivamento, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos compreender e entender quão formoso, quão grandioso é as tuas verdades. Nesta noite, Senhor, abençoa para longe dessa igreja, a sua esposa, seus filhos e a sua família, e que teu nome seja glorificado desde agora e para sempre. Todos digam amém. Saia nesta noite curado pelo poder da palavra de Deus. Amém.